pessoal, se inscreve no canal Sou Papo Fino, segue no Insta, @Sou Papo Fino, e vamos lá para mais um tema. Esse tema de hoje é sobre a religião Umbanda, mas só porque você trouxe esse tema. Primeiro, porque eu já participei dos terreiros de Umbanda, e segundo, que eu quero desmistificar algumas coisas que levam até o preconceito de algumas pessoas sobre esta religião, do qual trabalha para o bem e o bem da humanidade, assim como o espiritismo, o catolicismo e outras religiões, tá? Então vou falar para vocês terem consciência de que a Umbanda, ela surgiu aqui no Brasil, surgiu lá no Rio de Janeiro, e em 1908, né, com o médium Zélio Fernandino de Moraes, do qual recebeu a entidade Caboclo de Sete Encruzilhada. Essa entidade chegou e falou que iria fundar essa religião, do qual existiam vários espíritos e correntes e falanges que iam trabalhar para o bem da humanidade e especialmente do Brasil. Vê que maravilha. Então, surgiu aí, e eu vou tirar algumas dúvidas, tá? Que muita gente tem e tem muito preconceito com a Umbanda devido a isso. E eu quero falar aqui para vocês o que exatamente é, para que vocês iluminem essa mentezinha de vocês e não achem que tenha preconceito com essa religião. Primeiro, que no campo material e no campo espiritual existe o bem e existe o mal. Então existem espíritos que escolhem o bem, e espíritos que escolhem o mal. Da mesma forma em qualquer religião. No cristianismo tem bem e mal, no evangélico tem evangélicos ruins, tem evangélicos bons, em qualquer religião. Então vou deixar bem claro este ponto aqui, tá? E lembrando que eu estou falando sobre a Umbanda do bem, assim como todas as religiões que trabalham para o bem, tá? E não dessa uma ou duas entidades ou pessoas ou médios que trabalham para o mal, tá? Existe um grande grupo que trabalha para o bem, e é este que eu quero ressaltar aqui com vocês. Então, a primeira dúvida sobre a Umbanda é a questão de se existe um Deus único para a Umbanda, porque todo mundo fica falando, né, de Iemanjá, dos orixás e tal, e pensa que tem muito culto para vários deuses, e não, tá, gente? Existe um Deus único para eles, igual existe nas outras religiões. Este Deus único eles chamam de Oxalá, do qual a gente não fica muito confortável, porque a gente, às vezes, eles falam algumas palavras que você não sabe, mas, gente, por não saber, não quer dizer que você não possa ver esse vídeo aqui, abrir sua mente e tentar perceber as coisas de forma diferente, tá? Então, sim, existe um Deus maior, supremo, que rege todo o universo. Essa força, essas leis universais estão aí no Oxalá, tá? Então, preste atenção também. Outra dúvida: por que a Umbanda, no centro de Umbanda, ou no terreiro de Umbanda, se usa branco? Porque o branco, eles escolheram entre si que o branco seria uma cor neutra, uma cor comum e confortável para qualquer entidade, para qualquer orixá, entendeu? Então essas questões de cor, comida, de ritual, tudo, vem muito peculiar do espírito que está trabalhando ali, tá? Mas são espíritos, claro, que estão ainda voltados para as coisas materiais, assim como nós, né, que estamos voltados às coisas materiais. Mas eu vou depois explicar exatamente o que é que essas entidades fazem, tá? É muito animado o terreiro de Umbanda, tem muita dança, muita cantoria, né? Os pontos da Umbanda, vou explicar aqui para vocês, que são cânticos de louvor. Cânticos de louvor, cânticos para receber a entidade, cântico para se despedir da entidade, para louvar. E também no centro, lá no terreiro de Umbanda, eles fazem um passe, né? É um passe até coletivo, é um passe que eles chamam de descarrego. Então, descarrego nada mais é que um passe espiritual, do qual eles liberam, eles tiram de nós ali naquela hora as nossas energias negativas. É como uma limpeza espiritual. Então, gente, só isso já está sendo positivo, não é verdade?
Então, eu vou depois falar cada corrente de entidade, o que é corrente, né? O que é falange, o que é? São grupos que se identificam, né? Grupos que se prontificam para atuar em determinada parte aqui para auxiliar os encarnados, tá? Então, eu vou deixar só claro aqui que eles acreditam na vida após a morte, né? Na alma, na reencarnação, nas leis kármicas. Então, isso tudo a religião Umbanda acredita. E eu vou falar agora para vocês sobre as entidades. O que são entidades, na verdade? É igual ao que a gente fala no Espiritismo, que são guias, né? São anjos, né? São entidades que ficam mais próximas de você. E claro, quando você é médium, aí é um canal que você recebe mais entidades, né? Mas também existem as entidades que são seus guias, que eles chamam de entidade, entendeu? Então, anjo, guia, entidade é tudo a mesma coisa. Só para deixar bem claro aí. E as entidades que trabalham, que o médium recebe, que são várias entidades que vêm ali para se comunicar. Então, a mesma coisa do espiritismo. Tá ok? Dá para entender aí, gente? Então, vai desmistificando isso aí, tá? Então, eles trabalham para o bem. Existe um Deus único, que é Oxalá. Eles trabalham para o bem. Eles dá passe, né? Que ele tira, descarrega aquela energia negativa dos seus colaboradores que estão ali. Eles trabalham em prol da humanidade e são espíritos que desencarnaram. E depois eu vou dizer a você que o porquê, qual é cada falange, cada grupo. Por exemplo, o grupo do caboclo é a falange ou a corrente dos caboclos, entendeu? Essa corrente, ela trabalha com uma determinada coisa. Então, os caboclos, eu vou começar logo falando sobre eles. Os caboclos, eles têm uma facilidade melhor de lidar com problemas de saúde. Então, eles vêm auxiliar aqui na Terra através dessas manobras que eles fazem com energia. Essa energia é uma energia que ele emana, positiva, tratando o perispírito, nosso perispírito que está doente. Então, ele vai trabalhar com a saúde. Então, a corrente do caboclo, eles têm essa especificidade. Então, são espíritos que se agrupam para trabalhar, ir na casa de você, trabalhar com a saúde de cada ser humano aqui, auxiliando que nós mesmos trazemos a doença para nós através dos nossos pensamentos negativos e das nossas ações negativas. Então, ele vem para trabalhar com a saúde, né? Então, outra dúvida também é sobre os pretos velhos, né? As entidades preto velhos são espíritos que desencarnaram e espíritos que foram escravos e que apresentaram uma evolução tão grande, estudaram e se evoluíram, que eles trabalham através dos conselhos, tá, gente? Então, quem tiver uma entidade, né, de preto velho, sabe que eles são ótimos conselheiros. Eles trabalham ajudando, auxiliando, te guiando pelos caminhos do bem. Então, a mediunidade vai aflorar para essa questão. Por isso que as pessoas dizem que eu sou uma ótima conselheira. Pronto, tá revelado aí, minha gente. Claro que o meu guia, que é preto velho, que ele, junto comigo, nós somos de afinidade, temos essa manifestação para o conselho, né? Não quer dizer também que existem também outros espíritos afins, né? De você, existe seu guia, existem outros afins. Então você pode trabalhar com cura, você pode trabalhar com outras formas também para ajudar a humanidade, não só com conselhos, mas o conselho, né, é o mais forte. Então, quem trabalha aí com preto velhos, eles são ótimos conselheiros, muito evoluídos, tá? Mas por que só o preto velho vem, né, do escravo e vem velho, preto? Por que isso? Gente, espírito não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem nada disso. Porém, para eles se manifestarem aqui na Terra, para eles conseguirem chegar neste campo nosso eletromagnético, este campo condensado e denso, eles têm que vir em uma forma, eles se molda
em uma forma, inclusive eles podem assumir várias formas se eles quiserem, mas a maioria dos espíritos eles vêm com a forma de qual reencarnou em outra vida, a vida mais próxima, a vida passada, né? Então esses se identificaram, gostaram mais deste corpo físico da época que eles foram preto velhos, entendeu? Assim como se assume outra forma, por exemplo, os hereis. O que são os hereis? Os hereis nada mais são, nada mais é do que crianças que desencarnaram. E essas crianças, gente, não quer dizer que elas desencarnaram de forma triste, né? De forma que não foi na hora delas. Não, gente, os hereis são crianças também. Pode ser sim que desencarnaram sem estar no tempo certo de desencarnar. Pode ser também, existe isso. Mas existe também as crianças do qual os espíritos se identificaram mais com este corpo físico dele, né, de criança. E eles vêm para cá se manifestar de forma a ocupar esse corpo, o último corpo físico dele, formato, né, do último corpo físico dele aqui na Terra, que foi como criança. As crianças, quando desencarnam, às vezes é porque foi no tempo que não era para ser, mas às vezes eles vêm com o tempo programado para morrer aos 6 anos. Por que isso? Pode ser por eles simplesmente precisam vir para completar esses 6 anos para recompor o seu perispírito, do qual está abalado de outras existências, de outras vidas. Então tá com esse déficit de energia, eles vêm para cá, vivem até os 6 anos, recompõem essa energia, volta para o campo espiritual, volta a refazer seu campo, né, seu perispírito, para poder encarnar novamente e prosseguir outro plano de reencarne com mais anos de vida. E existe também essas crianças que trabalham, vou falar para vocês, que vêm aqui se manifestar. Então, se você tem uma mediunidade de receber hereis, fiquem felizes, porque os hereis são super felizes, traz felicidade para cá. Eles aconselham, eles não é que aconselham, eles consolam pais, consolam mães. Esse grupo de entidades que se manifesta como os hereis traz felicidade, traz conforto para casa. No terreiro de Umbanda, os hereis fazem a festa, é lindo ver eles saltando, brincando. E é essa brincadeira, né? São espíritos que vêm para consolar pais e mães. Existe também o Zé Pilintra, que todo mundo pensa que é ruim, tá? Não é. Então vou desmistificar aqui, não é. Então se você recebe o Zé Pilintra de forma positiva, não é. Existe sempre qualquer um para o mal ou qualquer entidade para o bem, mas a maioria trabalha para o bem. E este vem para auxiliar prostitutas, mulheres maltratadas, vícios. Eles trabalham justamente com isso. Então são trabalhadores do bem também, com essa especificidade, que eles sabem lidar melhor com essa forma, tá? Então por isso que eles trabalham nesse lado da corrente. Além das pombagiras também, que trabalham para o bem, que vem também com sua alegria, contribuir com mulheres que têm depressão e são solitárias. Então elas trabalham com essas energias, aconchegando essas mulheres, né? Estando sempre perto dessas mulheres para trabalhar o seu perispírito, emanar fluidos positivos para ela, para que exista esse trabalho. Existem os baianos, mas não quer dizer que os baianos nasceram na Bahia, mas sim tem afinidade com essa corrente dos baianos, que é uma corrente que trabalha com força moral, trabalha com saúde também, e trabalha também para atrair trabalho. Todo mundo pensa que baiano é preguiçoso. No mundo espiritual, essas entidades dos baianos, eles trabalham para atrair a corrente do trabalho, entendeu? Então, gente, essas manifestações de atrair, de trazer benefícios da saúde, de aconselhar para o caminho do bem, esse é a missão dessas entidades que vêm no terreiro de Umbanda. Então, gente, deixa o pessoal trabalhar. Os marinheiros, né, que trabalham com aqueles fluidos, trazendo correntes positivas, né? Então, fica aí a dica para vocês estudarem, entenderem um pouco mais sobre a Umbanda, né, sobre essa manifestação.
e que é tão linda e que faz parte da nossa cultura, e que bom que esses espíritos estão em prol de nós para poder nos despertar e nos trazer, soltar nossas correntes negativas, né? Trazer uma comunicação positiva. Que maravilha, gente! Então, primeiramente, não é permitido mais isso. Existe aqui a lei que foi criada em 27 de dezembro de 2007, a Lei 11.635, que é a lei contra o preconceito religioso, né? Que foi tão ofendida essa religião Umbanda. Então fica aqui só o meu respeito, o meu agradecimento a todas essas entidades que trabalham para o bem, que estão agora no trabalho árduo nessa pandemia, trabalhando nossa psicosfera que está tão negativa, né? Trazendo fluidos positivos, descarregando nossas energias negativas. Então, gente, só deixando claro aqui, a Umbanda, ela surgiu em 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, pelo caboclo de Sete Cruzilhada, do qual criou essa religião, que foi no Rio de Janeiro. E a Umbanda, ela tem um Deus único, que é o Oxalá. As entidades trabalham para o bem através das correntes, né? Que são grupos que trabalham, né? Grupos afins que trabalham para a saúde, para atrair trabalho, para desmanchar trabalhos negativos, para fazer descarregos de energia, para aconselhar, para consolar e para trazer alegria e felicidade e diminuir esse nosso peso, essa nossa densidade astral, né? Então eles trabalham muito neste campo astral, trabalhando com as energias. E fica aí o nosso agradecimento a todas essas pessoas e qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer espírito ou encarnado ou desencarnado que trabalhe para o bem. Nosso grande respeito para qualquer um que faça isso. Existem os magos, existem os bons e os ruins. O mago que faz coisa boa, beleza, muito bom. Existem as bruxas boas, que maravilha. Qualquer um que consiga ter o dom de trabalhar as energias em prol da humanidade, trazendo essa melhoria para o nosso campo magnético, para o nosso campo astral, né, se propagando para o universo, melhorando. Isso tudo é bem feito, bem respeitado, deveria ser muito bem respeitado por todos nós. Então diga não a qualquer tipo de preconceito, não seja ignorante. Primeiro leia, veja esse vídeo, tire suas dúvidas e depois você fale, né? Depois fale. Não venha aqui falar porque alguém disse não. Vá procurar saber, vá ler, vá procurar a história daquilo antes de você falar sobre qualquer coisa na sua vida, sobre qualquer tipo de assunto. Antes de discriminar, antes pense, eu vou ler sobre o assunto e aí eu vou fazer meu julgamento. E se for um julgamento negativo, não propague, tá? Deixe para si mesmo. Simplesmente diz, eu não estou de acordo, tá? Então é isso, gente. Existe uma falange muito grande que está trabalhando no mal, né? A gente sabe aí, tá sentindo essa energia, tá sabendo que os governantes e muitas coisas estão desajustadas, desorganizadas, mas existe essa corrente maravilhosa que trabalha no bem, tentando combater toda essa negatividade, toda essa mal. Para quê? Para instruir, iluminar essas pessoas negativas. Por quê? Não tratando de forma de julgar e de repelir e de jogar pedra. Por que não isso, Sol? Por que você não pode fazer isso? Gente, nós fomos como eles. Nós escolhemos o mal. Nós estamos aqui para reparar o mal que fizemos. Nós ainda somos malignos. Apesar de fazer tantas coisas positivas, nós ainda temos pensamentos ruins. Nós temos energias ruins. Nós precisamos deles para nos auxiliar e nós também precisamos melhorar. E primeira coisa é tirar esse véu do preconceito aí, para a gente poder receber essas coisas positivas e maravilhosas, para que
possamos aí juntos evoluir, tá? Então, claro, essa corrente negativa existe sim, mas estamos todos trabalhando para iluminar esta corrente negativa do qual nós fomos, e vamos iluminar como? Iluminar orando, iluminar trabalhando para o bem dessas pessoas, para que ela desperte, assim como nós despertamos em alguma fase, que agora mesmo aqui, vendo esse vídeo, quer dizer que você despertou, e aí despertar faz com que você tenha mais consciência de quem é você, do grande propósito, e aí sim você vai ajudar aqueles que ficaram para trás, e vamos também prosseguindo estudando. Quanto mais você estuda, mais você vê vídeo, mais você se instrui, mais você lê, mais você tira o preconceito e mais você ajuda aquele que está necessitado, porque uma vez fomos nós, tá? Então fica essa dica aí. Um grande beijo, namastê, até a próxima.